A transformada de Fourier pode ser usada para resolver certas equações diferenciais parciais definidas na reta toda. Aqui eu vou apresentar o exemplo da equação do calor. A gente tem a derivada parcial de U em relação a T igual a μ vezes a derivada segunda de U em relação a X. U representa a temperatura, μ é uma constante positiva. A incógnita é a função U, que depende de x e t, e está definida para t maior ou igual que zero e x real. A condição inicial é dada por U de x no instante zero, igual a uma f de x conhecida. Para resolver, a gente vai definir a transformada de Fourier da função U de xt como sendo a função U grande de k e t. Isso significa que para cada instante de t, a gente tem a transformada de Fourier em x da solução. O subíndice x no símbolo da transformada de Fourier serve apenas para a gente enfatizar que a transformada de Fourier é calculada na variável x. A transformada de Fourier da condição inicial, que essa sim é uma função apenas de x, a gente vai chamar de f grande de k. Agora, a gente aplica a transformada de Fourier na equação diferencial e a gente obtém uma equação diferencial ordinária. Essa equação diferencial ordinária é parametrizada na variável k. No primeiro termo, onde tem a transformada de Fourier da parcial em relação a t, eu vou usar o fato que x e t são variáveis independentes e vou intercambiar a derivada no tempo com a transformada de Fourier. Já no lado direito, em que eu tenho a transformada de Fourier da parcial em relação a x, eu vou usar a propriedade da derivada. Lembrando que a propriedade da derivada implica na multiplicação por i vezes k. Como a derivada segunda, eu tenho i vezes k ao quadrado, o que é menos k quadrado. E finalmente eu cheguei ao seguinte problema envolvendo uma equação diferencial ordinária em U grande. Essa equação é ordinária porque só tem derivada em t, não tem derivada em t e x ou t e k, como poderia ter acontecido. Eu vou usar a técnica da separação de variáveis para resolver essa equação diferencial ordinária. Então, eu separei do lado esquerdo todos os termos envolvendo U. Integro agora, usando o fato que a integral de du sobre U é logaritmo de U mais uma constante. Essa constante pode depender do parâmetro k e a gente vai descobrir ela usando as condições iniciais. Para simplificar a apresentação, eu vou substituir e elevado na constante por uma outra constante que é aqui representada pela letra m. Agora que eu vou usar o fato que é o grande de k e t igual a zero, é a f de k dada. Substituindo t por zero na expressão, eu encontro que u de k zero é igual ao m de k, que é igual ao f grande de k, que foi dado como condição inicial. Então, só substituo o m pelo f. Como nosso objetivo é resolver a equação diferencial parcial, a gente não está satisfeito em descobrir apenas a transformada de Fourier da solução. A gente quer obter a solução no tempo. Então, a gente vai aplicar a transformada de Fourier inversa. Para calcular essa transformada de Fourier inversa, eu vou usar o teorema da convolução. Então, primeiramente, eu vou me preocupar apenas com o termo da exponencial à direita. A transformada de Fourier inversa de e na menos μ k quadrado t é igual, pela própria definição de transformada de Fourier inversa, 1 sobre 2π, integral de menos infinito a mais infinito, de e na menos μ k quadrado t, que multiplica e na ikx dk. Agora eu vou expandir a exponencial complexa como cosseno mais i seno. Depois de expandir a exponencial em cosseno mais i seno, eu tenho que me dar conta que aquela função e na menos μ k quadrado t é par na variável k, que é a variável de integração. Então, usando a paridade, eu vejo que a parte imaginária é zero
E a parte do cosseno pode ser rebatida como 2 vezes a integral de 0 a infinito, que é o que está escrito ali. Agora eu vou pegar essa integral definida em uma tabela. Agora que eu tenho a transformada inversa de n menos π quadrado t, e eu tenho também a transformada inversa do f grande de k, porque vem a ser o f pequeno de x, eu vou usar o teorema da convolução para obter uma expressão para a solução da equação diferencial u de xt. Usando então o teorema da convolução, a gente obtém essa expressão u de xt igual a 1 sobre raiz quadrada de 4πμt vezes a integral de menos infinito a mais infinito de f de y e na menos x menos y ao quadrado sobre 4μt dy. Agora vamos imaginar a situação em que a gente tem o problema de condução de calor numa barra infinita e a condição inicial está concentrada num único ponto. É como que se no instante t igual a 0, a gente fizesse um pulso de calor bem localizado na origem. Vamos ver como é que esse calor se propaga. A f de x é então modelada como uma constante vezes delta de x. Eu vou substituir na fórmula o f de y por a delta de y e vou agora aplicar a propriedade da filtragem para resolver essa integral envolvendo o delta de Dirac. Agora a gente aplica a propriedade da filtragem, isto é, a gente olha para o valor da função y igual a 0 e a gente descobre que o perfil de temperatura que resolve a equação diferencial ordinária é uma função gaussiana.